Do primeiro construtor à maçonaria. Antes de 1717, existia o chão e o ofício. Antes do primeiro martelo humano, já existia um princípio, não um nome, não uma instituição. Um princípio, ordem. A antiga narrativa da criação não é só história. É um projeto. Separa luz e trevas, águas e terra, cima e baixo. Tudo ganha propósito. Tudo ganha função. O tempo ganha ritmo. O mundo deixa de ser vazio e vira lugar. E o construtor, seja ele de pedra, de madeira ou de si mesmo, sempre reconheceu essa origem com um nome: o grande arquiteto do universo. Não como personagem, mas como a forma mais humana de dizer: se existe mundo, houve estrutura. Se existe obra, existe métrica exata. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Se a maçonaria fala de construção, por que tanta gente tenta explicar a maçonaria? Como se ela tivesse nascido numa sala de reunião. Se você acha que começou em 1717, você começou pelo capítulo errado. O capítulo que você pulou. No começo, ninguém era construtor. O homem só tentava sobreviver. Mas a sobrevivência, repetida, vira técnica. E técnica repetida vira ofício. E ofício repetido vira disciplina. E disciplina vira padrão. A primeira construção não foi luxo, foi refúgio. E a primeira grande decisão não foi construir. Foi escolher, onde o vento corta menos, onde a água não invade, onde o chão não vira lama. O primeiro mestre não foi o mais forte, foi o que acertou 2 vezes. E o primeiro aprendiz não foi o mais sábio, foi o que observou. Sem reservas. Poço sendo cavado. A água ensinou uma lei que vale até hoje. Beber do rio é fácil. Garantir água amanhã é outra história. Um poço é um pacto com o chão. Ele promete água e cobra responsabilidade. E ali nasce o primeiro segredo do ofício. Não um segredo de mistério. Um segredo de método. Onde cavar, como escorar as paredes, quando parar. Porque quando um grupo depende do que só você sabe, você não ensina ao acaso, você seleciona. Segredo não é magia, é padrão. O fogo foi o segundo mestre, e ele foi mais severo. Ele aquece e ilumina, mas também sufoca e devora. A fumaça ensinou: construir não é só levantar parede, é pensar o ar para respirar. Um abrigo pode proteger da chuva e matar se não o ventilar. A noite não perdoa erro. E aqui está um fundamento moral da maçonaria real. O mundo não aceita desculpa. Só aceita resultado. Cercas parecem baixas, mas são a escola perfeita. O homem que domina o limite, domina o alimento. Quem domina alimento, domina futuro. E futuro exige padrão. A ferramenta é extensão da intenção. Aí chega o metal e muda a escala do mundo. E surge o homem do forno. O ferreiro. Ele não é só força. Ele é tempo, calor, mistura, resfriamento. A têmpera ensina paciência. O molde ensina proporção. A liga ensina segredo. O segredo do padrão. Porque ferramenta ruim para a obra. E obra parada não constrói nada. A reputação vale mais que a força. Quando surge a cidade, a construção deixa de ser evento e vira sistema. Cidade exige rua, drenagem, depósito, proteção. Exige portão. E o portão cria autoridade. Quem controla a entrada e saída, controla vidas. A muralha nasce como segurança para a cidade. E toda segurança precisa de um vigilante. O construtor aprende a ler fissura como quem lê mentira. A sentir a água antes dela derrubar a base. E a verdade aparece. O inimigo do muro é o tempo, e depois o homem. Então, antes de qualquer símbolo atual, já existia uma irmandade real. De homens que construíam países inteiros com as mãos, o método que atravessa gerações. 1717, o compasso em cima da mesa. E então, vem o número que todo mundo repete, 1717. E aqui está o erro que criou um século de confusão.
As pessoas acreditam que a arte real nasce em 1717. Mas 1717 não é o início. É a mudança de forma. É o começo de uma nova marca. É o dia em que o compasso sai do canteiro e vai para a mesa. Regras se imprimem. Estruturas se padronizam. Lojas se multiplicam. A instituição cresce. Mistério onde era método, teoria onde era prática, fala especulativa no lugar de operatividade. Símbolos e origem. O símbolo fica vivo e nos lembra do ofício. O símbolo enriquece quando aplicado na obra do eu. Então a pergunta certa não é: o que trouxe de novo 1717? A pergunta certa é: o que existia antes e como as lojas do mundo moderno aplicam hoje? E é isso que o seu olhar não encontra, até você iniciar na arte real: o chão, a construção, a regra, a disciplina. Maçonaria viva é estudo e prática no eu. A verdadeira maçonaria não faz barulho. Ela cria permanência. Não é falar de templo. É erguer o templo dentro de si. E aqui está a síntese que separa a maçonaria antiga da maçonaria de hoje. Estudo com obra interna. Porque estudo sem obra interna vira vaidade. E obra sem disciplina vira ruína. A pedra bruta é o homem ainda sem o método. O cinzel é a prática. O esquadro é a regra. O prumo é a verdade, é a retidão. O nível é a justiça entre irmãos e no mundo. E o templo, no fim, não é apenas construção por construção. É caráter erguido por dentro. Com a mesma lógica que mantém uma muralha de pé. Medir antes de cortar. Alinhar antes de erguer. Corrigir sem expor. Servir sem se exibir. Foi por isso que eu reuni essa jornada em A Verdadeira Maçonaria, do grande arquiteto do universo às lojas do mundo moderno. Para você acompanhar a jornada completa, do primeiro canteiro de obra ao templo interior, do templo de pedra ao simbolismo retificador, do simbolismo à instituição organizada e da instituição ao que ainda está vivo hoje. Quer aprender os verdadeiros segredos dos maçons? Você precisará ser indicado por um maçom aí da sua cidade. Ou você pode manifestar seu interesse formalmente nos sites oficiais dos grandes orientes ou grandes lojas. E comece pelo capítulo que quase ninguém começa. Porque 1717 não foi o começo da arte real. Foi o momento da grande virada. Do caos à forma. Do símbolo à obra interior. Do agora ao método, regras e disciplina que pode mudar sua vida. A maçonaria viva é estudo e prática. Saiba mais em www.goirb.org.br. Espero você lá.